Bom, coincidentemente, a gente teve essa semana, essas 2 últimas semanas ali no clube, três casos, né? Não, 2 casos no clube e um caso de um aluno meu a respeito de injúria renal aguda, e saiu essa revisão aí nesse ano, né, no ano de 2022, e daí eu já quis trazer, então, essa atualização junto com os casos, né, que foram apresentados ali pelos colegas. O primeiro caso é esse pacientinho aí, de Adorim, né, um SRD de 1 ano e 5 meses de idade, que uma história, né, até meio confusa, né, eu achei que a Priscila fosse participar para poder nos ajudar aqui a entender um pouco mais, né, a Ela história. chegou. Ai, que bom. A Então, Priscila chegou. se você puder complementar, se eu deixar algum detalhe, tá? Fica à vontade. Mas, a princípio, ele havia sido levado a um outro serviço veterinário por conta de história de vômitos que se iniciaram uma semana após a tomada de vacinação, né, V10 antirrábica, e, ao mesmo tempo, existia uma suspeita de corpo estranho, e foi feita uma endoscopia, e tudo isso havia sido mais ou menos 20 dias antes da consulta com a Priscila. E aí, aparentemente, foi iniciado um tratamento para Helicobacter, e aí tinha também um suposto tratamento renal, que a gente não sabe o que é, e nos exames prévios, né, um certo aumento aqui, que a gente também, né, não sei se ela teve acesso e só não conseguiu compartilhar, aumento de ureia, fósforo e de creatinina, o que já é preocupante, né, dependendo de como isso aqui tá, a gente já tem que olhar isso aqui com outros olhos. Estava tomando alumínio, domperidona e amirtazapina, tinha uma temperatura de 36 graus que não subia, e nós vamos entender por que isso acontece. E no dia anterior tinha tido vômito e hoje pela manhã melena. E o paciente era assim, né? Vamos ver aqui, deixa eu tirar aqui e botar um vídeo, ó. Então, paciente assim, consciente, mas apático, né? Um pouco reativo, quer só ficar deitadinho, não se manifesta, né? Você mexe com ele totalmente permissivo, mas não esboça nenhuma reação, né? De nada. Parece que tem vômito ali na boca, né? Mas consegue abrir bem a boca. E só quer ficar deitado, jogado, né? E aí, quando você pega um histórico desse assim, o que a gente pode pensar, né? Por onde que a gente vai começar? Porque, né, uma confusão de informações aqui, né? Um animal com vômito que se iniciou pós-vacinação e com uma história de corpo estranho e depois tomou antibiótico para Helicobacter e tinha ali uma suposta alteração, né? E aí é isso que a gente começa, né? Como diz o outro, pelo começo. Então, nós vamos explorar laboratorialmente esse animal, porque a gente não tem outra alternativa, né? E vamos pedir tudo quanto é exame que a gente puder, né? Para a gente poder realmente entender o caso, e assim foi feito, né? Então, a gente tem um animal que a gente pode observar aqui um aumento importante, né, da contagem de hemácias, inclusive tem até observação de polistemia. Leucócitos não tem grandes alterações, aliás, está tudo normal, não tem alteração nenhuma, né? As plaquetas também estão normais. A proteína plasmática que deu no limite inferior, mas não tem proteína total, né? E aí a gente vai olhar, ó, potássio, 8,9, né? Muito alto, só isso aqui já justifica todo aquele quadro clínico ali daquele paciente. Provavelmente, se a gente tivesse feito um eletro, existiria grande possibilidade de a gente encontrar alterações eletrocardiográficas aqui. Fósforo também, nas alturas. Creatinina, 8,5. O cálcio iônico também deu aumentado, o que normalmente nos quadros de doença renal, às vezes a gente vê o oposto, né, justamente por conta do aumento, né, importante ali do fósforo, mas como é em sangue total, ele sofre também interferências de outras, não é o cálcio iônico, tá certo, então é um valor que realmente a gente pode confiar.
Então, tem uma hipercalcemia que talvez relacionada até com o que pode ter causado, né, não sabemos. A ureia alta, sódio, ele varia se o animal tem vômito, tem diarreia, né, ou se não, pode dar aumentado, pode dar normal, pode dar reduzido. Nos pacientes com injúria renal, o sódio ele é bem variável. Então, a gente tem realmente um quadro aí, né, de uma doença renal aguda, né. E o que a gente pode pensar, né, a respeito de tudo isso? Toda essa história pregressa, ela tem muito relação, né, ela está muito relacionada com o próprio processo de etiopatogenia da injúria renal, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho o que é, né, a injúria renal aguda. Os livros mais antigos trazem como insuficiência renal aguda. Na verdade, trata-se de um estado onde a gente tem a perda abrupta e contínua, ó. Então, é uma perda que ocorre, né, de forma abrupta, mas ela se dá, ela perpetua por um determinado período de tempo. E esse processo inicial, ele tem um caráter insidioso e silencioso. Então, o animal, durante um período que pode variar de horas a dias, ele não vai manifestar os sinais clínicos. A injúria está acontecendo aqui dentro do parênquima renal. A gente pode estar tendo um processo que tá ocorrendo nos vasos sanguíneos, a gente pode ter um processo que está ocorrendo no interior do néfron, e esse processo ele vai, aos poucos, né, evoluindo, progredindo de uma maneira insidiosa, até que essa injúria gere a manifestação clínica. E é justamente por conta dessa característica que a gente tem que tentar pensar em fazer o diagnóstico precoce da injúria renal aguda, porque quando a gente interfere aqui, nesse momento em que ela tem um caráter insidioso, e a gente tem condições de identificar isso, é que a gente vai ter o maior índice de sucesso. Nesse caso, né, desse pacientinho aí da Priscila, infelizmente ele já chegou, né, ele chegou numa situação em que já tem a manifestação clínica urêmico com um desequilíbrio eletrolítico importante, não temos a informação dos níveis de acidose, né, de pH e de bicarbonato desse animal. Infelizmente, a gente sabe, né, que a hemogasometria, a dosagem de bicarbonato, ela não está disponível, né, para todos nós, né, infelizmente, mas possivelmente também já tinha ali uma acidose importante, né, então já chegou numa situação que as possibilidades da gente conseguir reverter isso aqui, dependendo do que causou, e infelizmente nem sempre a gente consegue definir a causa, a gente às vezes não vai conseguir reverter, né, que foi o que infelizmente acabou acontecendo, esse animalzinho ele acabou entrando em óbito no mesmo dia. Então, vamos relembrar rapidamente aqui os aspectos da microanatomia renal, né, então a gente tem, ó, a arteríola aferente aqui, né, perdão, a arteríola eferente, que é a que chega, ela vai se transformar nesse tufo de capilares que vai constituir o glomérulo. O sangue chega por aqui através de uma diferença de pressão hidrostática, a gente vai ter a formação do ultrafiltrado, que vai cair aqui dentro desse segmento inicial do túbulo, que é o chamado túbulo contorcido proximal. Esse segmento, ele é o segmento mais metabolicamente ativo, é aqui que vai ocorrer praticamente a reabsorção de grande parte de água, glicose. A gente tem aqui as proteínas de baixo peso molecular, que o glomérulo deixa escapar, assim como aminoácidos. Então, a gente vai ter reabsorção dessas proteínas, desses aminoácidos aqui, da glicose, do bicarbonato, da grande parte dos eletrólitos também vão ser reabsorvidos aqui no túbulo contorcido proximal. Então, ele é o segmento do néfron mais metabolicamente ativo e que mais depende de oxigênio. Então, quando a gente tem injúrias isquêmicas, né, esse segmento ele acaba sendo muito afetado. Como a gente tem uma particularidade dos rins, que é de concentrar a urina, ele acaba sendo altamente suscetível também à ação de nefrotoxinas. Então, muitas vezes as lesões, elas se dão principalmente nesse segmento. E daqui, às vezes, a gente vai ter o comprometimento de outros, porque essas estruturas todas, elas estão muito próximas umas das outras, tá?
E aí depois a gente vai ter a alça de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor, e aqui em todo esse restante do néfron, a gente vai ter ali o ajuste, né, de concentração de água e de eletrólitos, como sódio, né, principalmente sódio, potássio. A gente tem a osmolaridade medular, que é dada justamente pela ureia, que é para facilitar a reabsorção de água, a depender das necessidades do organismo do indivíduo, tá? Esse tufo, depois ele vai se tornar a arteríola eferente, que vai, né, ó, eu tô trocando a posição das artérias, né, então aqui é a arteríola eferente, que vai constituir toda a rede de ramificação dos capilares peritubulares, e a arteríola aferente, ela vai sair aqui direto da artéria renal. Então, nos cães, a gente tem uma grande quantidade de néfrons, né, em torno de 800 a 1 milhão, diferente dos gatos. Acredita-se que talvez essa particularidade dos felinos é o que acaba colocando eles como predispostos a desenvolver injúria renal. A gente vê que, de uma maneira geral, comparado ao cão, a gente observa uma porcentagem maior de gatos acometidos, tanto pelos processos renais agudos como crônicos, né. Então, é isso que eu acabei de falar, né, 25% do débito cardíaco chega aqui a cada minuto, né, esse fluxo renal acaba contribuindo para a nefrotoxicidade e o ultrafiltrado vai ser reabsorvido para que depois ocorra a produção de urina. Muito bem, da onde, né, por que a gente pode ter injúria pré-renal? A gente tem diferentes origens, né, que academicamente, né, didaticamente, a gente separa como pré-renal, quando é um processo que interfere, né, na quantidade de volume que vai chegar pela artéria renal, que vai perfundir esse rim, um processo intrínseco do rim, né, que ocorre aqui dentro, que gere uma lesão glomerular, tubular, do interstício, né, até dos capilares peritubulares, por exemplo, e pós-renal, quando a gente tem processos obstrutivos, porque a obstrução, ela vai fazer com que haja um aumento de pressão de forma retrógrada e isso vai paralisar, reduzir a taxa de filtração glomerular. Só que justamente isso, a gente acaba tendo o quê? Uma sobreposição dessas situações. Então, um problema pós-renal vai gerar, posteriormente, uma redução de taxa de filtração glomerular renal, né? Se a gente tem uma injúria renal, né, dependendo do grau dessa injúria, isso também vai acabar podendo contribuir para um processo pré-renal, por exemplo, porque aí você tem uma doença que começa aqui, mas esse animal vai ter as repercussões dessa doença, como, por exemplo, uma poliúria, né, e às vezes ele não consegue repor esse volume que ele perde, ele desidrata, e isso, consequentemente, vai gerando um ciclo vicioso. Então, apesar de existir essas diferenças que a gente separa didaticamente, na prática, a gente vai ter uma sobreposição de diferentes situações. Do mesmo jeito que o pré-renal inicia lá, por exemplo, um paciente cardíaco, tem redução de débito cardíaco, e aí a gente vai dar diurético para ele porque a gente precisa, né? Mas chega uma hora que isso vai gerar um quadro de nefrotoxicidade, e aí ele vai começar a ter um distúrbio intrínseco do parênquima renal. Então, são 3 situações, né, diferentes causas, a gente tem N ou, né, dentro da situação de pré-renal, a gente tem causas, dentro do renal, a gente tem causas, as situações pós-renais estão relacionadas às obstruções, e elas acabam todas se sobrepondo, tá? Então, causas de injúria renal aguda de origem pré-renal, qualquer situação que leve a hipoperfusão ou isquemia. Então, um animal que desidrata, né, a redução do débito cardíaco por uma doença cardíaca propriamente dita, uma situação de hipotensão, é que a gente pode considerar as anestesias, é o que eu penso para aquele paciente inicial ali, né, talvez a anestesia que ele foi submetido para avaliação desse corpo estranho, né, uma possibilidade, acredito nisso, a gente não tem condições de saber, né, talvez daqui a pouco com o resultado da necrópsia, que vai demorar ainda uns dias, talvez a gente tenha alguma resposta, né. O aumento da viscosidade sanguínea, como por exemplo nos casos de mieloma múltiplo, né, também é uma situação.
a redução de síntese de prostaglandinas, e aí a gente pode até pensar aqui também na utilização dos AINES, que vai reduzir as prostaglandinas, que tem uma função protetora, né, de vasodilatação ali renal, né, da artéria renal, e às vezes quando ocorre, né, a sua constricção, isso vai gerar uma redução da perfusão renal, então a dilatação dessa artéria vai melhorar o fluxo, né, o que vai chegar ali no rim, tá? Pela artéria eferente, né, pela arteríola que chega, né, no rim. Então, as causas renais. Então, qualquer situação que gere um dano intrínseco ao parênquima renal. Desde nefrotoxinas, aí eu trouxe uma lista enorme aqui de nefrotoxinas, para a gente relembrar, processos infecciosos, e aí lembrar que no nosso país, em muitos locais, a gente tem ainda endemia para a leptospirose, ela é uma importante causa de injúria intrínseca do parênquima renal, ela gera lesão tanto no interstício, quanto nas células tubulares, quanto até mesmo altera ali a permeabilidade, né, dos vasos, dos capilares peritubulares, e muitas vezes outras situações também vão gerar dano, né, simultaneamente a todas as estruturas do glomérulo, do interstício, nos vasos intrarrenais, e às vezes é muito difícil diferenciar na prática se o animal ele tem uma lesão puramente tubular, ou puramente glomerular, ou puramente intersticial, tá? Porque essas estruturas, elas estão todas muito próximas, justapostas, e uma lesão em um segmento do néfron vai acabar comprometendo todo o néfron e os néfrons adjacentes. Então, aqui uma lista, né, de muitos diferentes tipos de nefrotoxinas que podem causar um dano intrínseco ao parênquima renal. A hemoglobinúria, a mioglobinúria, a hiperbilirrubinemia, então aquele paciente ictérico, tá, esse excesso de bilirrubina, ele também vai causar dano tubular, a hipercalcemia, que vai acontecer em situações de hipervitaminose, intoxicação por rodenticidas, síndromes paraneoplásicas, que promovem o aumento do cálcio, né, aquele paciente ali, né, da Priscila. A gente também pode pensar, será se por trás de tudo aquilo não tinha uma causa de hipercalcemia, né, que gerou todo o dano renal, né, também é uma outra possibilidade. Os antibióticos aminoglicosídeos, isso a gente aprende lá na graduação e muitos de nós nunca mais esquece, né, mas nem todo mundo lembra que as cefalosporinas, a cefalexina do dia a dia também tem potencial nefrotóxico, né, não tanto quanto do aminoglicosídeo, mas ela também é nefrotóxica, assim como as sulfonamidas, tetraciclinas, a polimixina é um antibiótico que a gente pouco usa, mas, enfim, se usar, tem que lembrar que também tem nefrotoxicidade, as quinolonas, as penicilinas, anfotericina B, esses fármacos quimioterápicos, a doxorubicina, principalmente para os felinos, cisplatina, carboplatina, metotrexato, ciclosporina, alopurinol, cimetidina, que muitas vezes a gente utiliza, né, ainda mais agora que a ranitidina não está mais acessível, não sei se já voltou, enfim, mas havia sido bloqueada, né, a sua comercialização. Os anti-inflamatórios não esteroidais, por conta da relação com as prostaglandinas, os inibidores da ECA, os diuréticos, contrastes radiológicos, os metais pesados, etilenoglicol, que a gente quase não tem aqui no país, né, no Brasil, ele é muito utilizado, né, nos sistemas de aquecimento, né, então é mais comum observar esse tipo de intoxicação em países de clima muito frio, que utiliza os sistemas de aquecimento em casa, solventes, pesticidas, a uva, o veneno de cobra, de abelha, que não está aqui, o lírio para os felinos, as infecções, né, então lembrar que uma pielonefrite também vai cursar, né, com injúria renal aguda, a leptospirose, como eu já comentei, né, esses hemoparasitas, né, que é comum, a gente sabe disso, a leishmaniose já está bem sacramentado, mas borrelia, babésia, uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que pode estar relacionada a qualquer tipo de processo de doença, né,
a sepse, a pancreatite, que acaba muitas vezes evoluindo com uma resposta inflamatória sistêmica, a hipercalcemia acabou ficando repetido aqui, o linfoma renal, né, principalmente em gatos, né, que a gente sabe que é uma espécie mais propensa a ter o linfoma renal, tá? E aí, essa outra situação, que é algo também que a gente observa, né, que tem que tomar cuidado. Então, a Alessia, um show de 7 anos, com história de apatia há 10 dias, secreção vaginal purulenta, utilização de anticoncepcionais, abdômen distendido, magra, apática, desidratada, bom, que a gente já pinta o cenário, né? Uma suspeita de piômetro. Daí, quando o que eu tenho, né, de resultados de exames dela são esses, né? Então, ligeiramente hemoconcentrada aqui, né? Um pouquinho, sempre muito mais próximo do limite superior, né? Uma leucocitose importante, com desvio à esquerda, né, com aumento, inclusive, de linfócitos, aumento de monócitos, né, normal, 201 mil plaquetas. Um segundo hemograma foi feito, a gente observa aqui, né, dia 15, depois no dia 17, uma piora dessa leucocitose, e por fim, né, nesse mesmo dia, a gente observa aqui um aumento da creatinina e da ureia, né. Apesar de todas as tentativas de estabilização dessa paciente, ela acabou progredindo e houve uma piora da creatinina juntamente com a ureia e ela acabou entrando em óbito, né? Então, eu não conheço a responsável pelo caso, ela comentou que a tutora tinha restrição financeira, né? Então, a gente acaba ficando preso, né? E não conseguir, né, avaliar o animal como um todo, né, uma riqueza maior de detalhes de exames laboratoriais, para a gente poder entender melhor o quadro, né, e talvez ali lá naquele primeiro hemograma que a gente não tem avaliação bioquímica, possivelmente por isso, né, talvez a tutora tenha essa restrição aí de não aceitar a realização de mais exames, talvez ali a gente já ia perceber que já tinha alguma alteração, né, da creatinina, como eu vou mostrar para vocês como é que a gente tem que fazer o estadiamento, né, desses pacientes, tá? E então, né, como causa pós-renal ali a obstrução, né, que como eu já havia comentado, né, vai fazer com que haja redução da taxa de filtração glomerular devido a uma pressão retrógrada do fluxo urinário, tá? Então, lá dentro daquelas células dos túbulos renais, o que vai acontecer, né? Partindo do pressuposto que a gente tem uma diminuição da perfusão renal, a hipóxia, né, a gente tem que lembrar que aquelas células, principalmente do túbulo contorcido proximal, elas são altamente dependentes de perfusão e de oxigênio, porque elas têm uma alta atividade metabólica. A gente vai ter redução da atividade da bomba de sódio, potássio, ATPase, e com isso a gente vai ter edema dessas células. Por fim, elas vão entrar em necrose ou apoptose, tá? E vão se destacar, elas vão, né, soltar do próprio epitélio e vão cair na luz tubular, tá? E esses debris celulares resultantes dessa morte celular que vai acontecendo, eles vão se juntando ali dentro e eles vão sofrer um processo de polimerização e vai formar os cilindros. E esses cilindros, eles obstruem a luz tubular. E com isso, eles vão também causar um fluxo retrógrado e vai diminuir, né, num próprio processo de retroalimentação, vai reduzir a taxa de filtração glomerular, tá? Somado a isso, né, hoje já se sabe, né, com o avanço das pesquisas, que existe um processo inflamatório que ocorre secundário a essa hipóxia. Então, há migração de neutrófilos, macrófagos, linfócitos, liberação de citocinas, liberação de radicais livres, peroxidação lipídica dessas células, estresse oxidativo, e tudo isso vai acelerar, né, a injúria que vai acontecer ali dentro, né, dessas células, né, que compõem ali o néfron, tá? Além da redução da perfusão renal, o que a gente pode ter, né? Ou vai ocorrer associado às causas disso, ou vai ocorrer de uma maneira secundária, a gente vai ter uma injúria direta a essas células tubulares, por exemplo, por fármacos
que tem nefrotoxicidade. A gente pode ter uma injúria aos glomérulos, pensando, por exemplo, na leishmaniose, com deposição de imunocomplexos. A gente pode ter dano ao interstício e às células tubulares e aos vasos sanguíneos, por exemplo, uma leptospirose da vida. A gente pode ter formação de trombos e microtrombos na vasculatura renal. E tudo isso vai acabar também contribuindo para esse processo de edema e necrose e morte celular. Então, quando a gente enxerga cilindros ali na urinálise, isso está me mostrando que essas células que compõem os túbulos renais, elas estão sendo comprometidas de alguma forma, tá? Como um mecanismo compensatório a tudo isso, né, a redução da perfusão renal, a gente vai ter a liberação o acionamento, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai fazer uma vasoconstricção. Só que essa vasoconstricção, ela acaba contribuindo para uma piora do fluxo sanguíneo que está chegando lá no rim, né? Hemodinamicamente, lá para o débito cardíaco, isso vai ser bom. Só que vai reduzir ainda mais a perfusão renal e isso pode contribuir para o agravamento, para o aceleramento da injúria renal que está se estabelecendo, tá? E a injúria renal, ela tem fase, né? Então, desde a instalação do insulto até a manifestação clínica e, posteriormente, a recuperação ou não desse paciente, né? Então, na fase de indução, é onde o processo se instala, né? Ele vai se instalar, e ele se instala de uma maneira aguda, né? Só que ele vai progredir em alguns dias, algumas horas, alguns dias, né? Pode ser desde 2, 3 horas, dependendo da gravidade disso, até que a gente tenha, né, alguns dias para que tudo isso se manifeste clinicamente. Então, pode ser, então, um problema, né, um insulto de caráter hemodinâmico, tóxico ou infeccioso, e aqui, nesse momento, se a gente diagnostica, essas lesões, elas são potencialmente reversíveis, né, e a gente vai conseguir fazer com que esse animal reverta esse insulto e a gente dê chance dele se recuperar. A fase de extensão é a perpetuação disso. Então, eu não estou identificando, eu não estou enxergando, o tutor em casa não percebeu que o animal está doente, né, e aquilo persiste, tá? Até que ele progrida de tal forma que a gente tem a perda de função de mais de 70% dos néfrons. E aí se instala uma azotemia importante, né? Muitas vezes acompanhada de oligúria ou anúria, por vezes pode ser acompanhada de quadros de poliúria e polidipsia, principalmente se a gente já tinha uma lesão crônica pregressa, tá? Então a gente pode ver o oposto também, muito embora isso aqui acabe sendo o mais comum, né? O mais corriqueiro. E aí, se a gente consegue reverter esse quadro, né, a gente pode fazer esse animal se recuperar, mas dependendo, né, do que está causando esse insulto, as taxas de mortalidade são altíssimas, né, e a não recuperação acaba acontecendo, tá? Se a gente consegue recuperar esse paciente, a gente pode ter uma recuperação parcial da função renal em mais ou menos 7 dias, então a gente vai começar a perceber, né, uma redução da creatinina, a gente vai conseguir corrigir os distúrbios eletrolíticos, e esse processo de recuperação, ele demora até 3 meses, tá? Até que a função renal total desse animal se restabeleça, porque essas células tubulares, elas têm a capacidade de recuperação, de produção de novas células. Mas se esse animal não consegue recuperar completamente a capacidade de concentração urinária, os níveis de creatinina, né, não tem lesão ativa, né, tô vendo ali pela urinálise que de repente ainda tem algum cilindro, que a densidade urinária tá baixa, então aí esse animal vai entrar num quadro, né, que a gente vai conhecer e chamar de doença renal crônica, tá? Na abordagem desse paciente, o que avaliar? Então, o animal chegou daquele jeito ali, como a Priscila nos apresentou, né? Passou por cirurgia recente, foi anestesiado, não foi, tem contato com roedores, que tipo de medicações toma, né?
É comum a gente pegar na rotina, às vezes, o tutor que administrou um diclofenaco, um ibuprofeno, né, algum outro anti-inflamatório não esteroidal em doses não apropriadas. Então, isso, além de causar um processo gastrointestinal, pode contribuir também com o surgimento de uma doença renal aguda, tá? Existe a possibilidade da ingestão de substância tóxica, o tutor sabe, conhece se existe uma doença renal crônica pregressa, que de repente está agora sofrendo um processo de agudização, então tudo isso são questionamentos importantes. Ao exame clínico, o que nós vamos observar? De tudo, né? Sinais altamente inespecíficos, apatia, letargia, anorexia, né, às vezes a gente vai observar o animal vomitando ou tendo diarreia, né, no consultório, na internação, e essa informação já vai vir de casa, desidratado, né, a encefalopatia urêmica não é muito bem compreendido o seu processo de fisiopatogenia, mas ele ocorre, então são animais que apresentam desde alterações do nível de consciência até convulsões, né. A hipotermia é uma característica importante, tá? Porque a ureia, as toxinas urêmicas, elas interferem no processo de regulação corporal, então esses animais tendem a ser hipotérmicos, inclusive quando eles não são hipotérmicos, atentar para o fato de um processo infeccioso, porque a tendência é de hipotermia, e aí, claro, se estão desidratados, né, vai ter uma hipotensão, muitas vezes tem um desequilíbrio da relação sódio-potássio, que também vai contribuir para uma hipotensão. Pode acontecer pneumonite urêmica, as lesões em cavidade oral, né, alguns animais, como eu comentei antes, poliúria e polidipsia, a oliguria e a anúria vão ocorrer, teve um levantamento que eu consultei que eles observaram em 25% dos casos que foram avaliados, tá? E a gente pode ter renomegalia ou sensibilidade renal, né, mas isso nem sempre, né, a gente vai conseguir perceber ao exame clínico, dependendo do tamanho do animal, enfim. Né. Ultrassonograficamente, ela pode nos ajudar? Pode, né, a gente pode, por exemplo, perceber alterações que são sugestivas de pielonefrite, como aumento de ecogenicidade difusa, dilatação de pelve renal, aumento da ecogenicidade, né, da região de pelve renal, aumento dos rins. A gente pode ter outras alterações estruturais, como, por exemplo, presença de tumores, hidronefrose, né, que vão também, podem estar cursando aí com um quadro de injúria renal aguda. Uma hiperecogenicidade difusa, que pode ocorrer na intoxicação pelo lírio em felinos, no etilenoglicol, na uva, mas não são alterações altamente específicas, e inclusive alguns animais podem manifestar ultrassonograficamente nenhuma alteração e ter um quadro de injúria renal aguda. No hemograma, podemos observar a presença de anemia, se esse paciente é um doente renal crônico, ou se ele tem úlceras, né, que estão contribuindo para a perda sanguínea. Caso contrário, é mais comum a gente observar uma hemoconcentração, né, então ter uma contagem até, uma policitemia, até por conta da desidratação, tá? Podemos ver trombocitopenia e aí pensar em diversas comorbidades. A leptospirose é uma coisa que causa trombocitopenia, assim como a leishmaniose, né, a babesiose também vai cursar com trombocitopenia. Também pode ocorrer pela lesão, pelas lesões, né, e aí esse animal vai ter perda, e aí consumo de plaqueta. Na urinálise, proteinúria pode estar presente, então é importante, inclusive, fazer o RPC, para ver, né, o quão intensa é essa proteinúria. A tendência é que lesões glomerulares causem proteinúrias mais severas, acima de 1,5, 2 de RPC. A glicosúria pode estar presente em 25% dos casos, e a glicosúria aí sem a presença de hiperglicemia de jejum, né? A gente vai ter o animal euglicêmico com glicose na urina. E a cilindrúria, eles falam em 16% dos casos, mas isso é bem variável, tá? E essa estatística, ela pode, né, variar de acordo com o estudo, e pode a gente observar isso, inclusive, num número maior de pacientes. Em relação às alterações bioquímicas, né, a gente vai ter a hipocalemia para aquele paciente poliúrico, então o animal que tem muita poliúria, ele vai espoliar o potássio,
E o animal que faz a anúria ou oligúria, ele vai fazer hipercalemia, né? E essa situação aqui, ela é muito grave, né? Porque ela vai induzir uma parada cardíaca. Essa situação aqui, ela é ruim também, né? E ela pode, inclusive, contribuir para a progressão da doença renal, principalmente em felinos doentes renais crônicos. Mas ela não é tão emergencial quanto a hipercalemia, tá? A hiperfosfatemia, que esse rim deixa de jogar esse fósforo para fora, e a gente vai ter os distúrbios relacionados ao PTH. A hipocalcemia crônica é mais comum, né, da gente observar. Acidose metabólica, né, acabou ficando repetido aqui, desculpa, a variação do sódio, né, como eu falei para vocês. As alterações da creatinina, e a partir daqui é que a gente vai construir o estadiamento, que eu vou mostrar a seguir, tá? E aí, só lembrar, pessoal, a ausência do aumento da creatinina e a ureia não indicam a ausência de injúria renal. Então, vocês vão ver, inclusive, que quando a gente observa, faz o estadiamento, a gente está falando de creatinina saindo de valor base de 1,6. E 1,6 ainda muitos laboratórios consideram normal, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, ó, estágio 1, essa creatinina, ela vai estar menor que 1,6. Esse animal, obviamente, não tem azotemia, tá? Então, mas se está normal a creatinina, como é que você quer que eu descubra que esse paciente tem uma injúria renal aguda, né? Primeiro, nós vamos observar todo o contexto histórico dele. Segundo, se ele está hospitalizado, a gente tem que ir mensurando essa creatinina, né, num período curto de tempo, tá, 24 horas, 48 horas, e a gente vai observar incrementos de 0,3 miligramas por decilitro nessa creatinina. Então, se ela estava em 1, ela vai para 1,3. Se ela estava em 1,4, ela vai para 1,7. E aí esse animal já vai começar a pular de estágio, tá? Então, está havendo incrementos nessa creatinina. E ainda, né, eu estou vendo um animal com redução do débito urinário, né, que está num período aí que eu estou avaliando igual ou maior, né, de igual ou até de 6 horas, tá? Então, num período de até 6 horas. Ou anúria, um débito urinário menor que 0,1 miligrama por quilo por hora, num período de até 6 horas. Então, a gente tem que monitorar o débito urinário desses pacientes e observar como é que essa creatinina ela vai se manter. Que, possivelmente, naquele outro paciente da piometra, se a gente tivesse condições, né, que infelizmente a tutora era carente, de ir fazendo essas mensurações mais sequenciadas, ou até mesmo de medir adequadamente o débito urinário dela durante esse período, eu não sei se a Luana está aí, se ela conseguiu fazer essa avaliação, a gente ia ver, né, que esse rim, ele não estava dando conta do recado, né. Para o estágio 2, 1,6 de creatinina, 2,5, né? Então, assim, é um quadro onde a gente está vendo uma progressão do incremento da creatinina associada aí à redução de débito urinário, né? Mas aqui ainda, esses animais, eles não apresentam sinais clínicos. Eles não têm sinais de injúria renal aguda, né? Eles vão ter sinais do processo que de repente, levou eles até a clínica, então, por conta, né, dali de uma piometra, que ainda não chegou em creatinina 1,6, mas vai chegar em creatinina 2,5, 5, se a gente não ficar prestando atenção nisso, né, ou um animal que chegou ali por falta de apetite, por outra coisa qualquer, né, e isso aqui vai progredir. Então, isso, durante a hospitalização, é uma coisa importante. Isso é algo que eles fazem muito na medicina humana, né? Eles observam muito de perto o indivíduo hospitalizado, principalmente aqueles pacientes mais críticos, porque na medicina humana, a principal causa de doença renal aguda é justamente as situações de desequilíbrio hemodinâmico e de nefrotoxicidade que ocorrem em ambiente hospitalar. E para a nossa realidade, a gente
faltam dados para a gente poder dizer se isso realmente é rotineiro ou não. A gente tem que atentar que hoje, cada vez mais, a gente tem, né, os centros intensivistas, os cuidados 24 horas, muito animal internado, né, e a gente tem ficado cada vez mais especializado nisso, e às vezes coloca esses animais, né, em situação de semicoma, né, com droga vasoconstrictora, que estimula, perdão, inotrópica, né, que faz efeito inotrópico positivo, enfim, N situações de cuidado intensivo, crítico, e aí, particularmente nesses animais, mais importante ainda essa monitoração, né, porque a gente vai pegar qualquer injúria renal aguda aqui. Claro que se às vezes o animal está em casa, né, e essa injúria está acontecendo de uma maneira que ninguém está vendo, às vezes eles vão chegar para a gente nesses estágios aqui, né, em estágio 4, em estágio 5, com valores mais elevados de creatinina, né, e que aí a gente já tem realmente uma situação de falência renal, porque a gente já tem mais de 70% dos néfrons acometidos para a gente se deparar com essas situações. E aí, quando a gente pega nesses estágios, para a gente poder reverter isso, a gente vai ter mais dificuldade. Então, sempre monitorar de perto esses pacientes hospitalizados, avaliar a pressão arterial, porque a gente tem que lembrar que hipotensão é uma importante causa de injúria renal aguda, avaliar o estado de hidratação, né, como é que está o tempo de preenchimento capilar, coloração, umidade das mucosas, né, nível de consciência, turgor cutâneo, verificar o débito urinário, verificar essa creatinina em intervalos curtos, e, de preferência, se houver possibilidade, dosar, avaliar os eletrólitos e a urinálise com certeza, né? Porque na urinálise é que a gente vai observar as lesões acontecendo, como eu vou mostrar para vocês logo, logo, tá? Então, a importância da urinálise, né, ela vai mostrar para a gente as lesões, a gente vai poder ver a presença de proteinúria, cilindrúria, ver a densidade, tá? As principais causas de IRA, né, como eu comentei na medicina humana, são isquemia e nefrotoxicidade, a gente não tem dados suficientes para apontar isso para nós, embora alguns estudos apontem, né, que a nefrotoxicidade é uma importante causa. É importante monitorar esses pacientes críticos para a gente detectar precocemente que a IRA está acontecendo e instituir a terapia o quanto antes, que é o que vai ajudar esse animal, tá? Então, vamos ver esse caso, ó. Então, um outro pacientinho, um animal jovem, que veio à clínica com sinais inespecíficos, ultrassonograficamente tinha uma alteração importante da vesícula biliar. A gente vê aqui, né, tem aqui um certo aumento de bilirrubina, mas não fecha muito com o quadro clínico, então talvez seja uma questão técnica laboratorial aqui. Creatinina 0,92, fosfatase explodindo, gama GGT explodindo, uma leucocitose neutrofílica, né? Aí a gente tem ali depois, na sequência, tá? Foi conversado a respeito de cirurgia, e aí aqui, esse exame ali ainda, acabei trocando, né, o slide, ó, então, do dia 2. Aí foi repetir os exames para cirurgia, tá? Para remover a vesícula biliar. Daí a creatinina já foi para 2,15, houve uma piora da fosfatase alcalina, a LT também está bem alterada, e olha essa urinálise, ó, densidade 1012, né, 1012 de densidade, tá? Então, mostra que esse rim já não está conseguindo, principalmente se esse animal não está em fluidoterapia, né, isso aqui mostra que esse animal realmente está fazendo um quadro de injúria importante, né, e não está conseguindo concentrar a urina dele, então as células tubulares, elas estão sendo lesadas. E a gente vê que tem lesão mesmo, ó, porque eu tenho cilindro granuloso, eu tenho cilindro hialino, eu tenho descamação de célula renal, eu tenho descamação de célula de pelve, isso aqui não tinha que estar aqui, tá? Aí eu vou fazer aqui a GGT, né, piorou, as proteínas também, o RPC dele, aqui. Aí a gente faz o RPC, a gente vai observar, ó, que tem uma proteinúria, né, que o normal está em 0,2, né, então está acima de meio já, então tem uma proteinúria, enfim. Eis que esse paciente, né, a gente conseguiu perceber essa creatinina
aqui, né, no período ali de hospitalização. Então, peguei no estágio 2. Então, assim que a gente instituiu a fluidoterapia, esse animal já começou a esboçar uma melhora, tá? Então, já baixou aqui, o fósforo, né, não tem alteração, a gama-GT continua alta, mas ele tem um processo ali na vesícula biliar que vai precisar ser tratado, né, ele segue com essa proteinúria, ou eu acabei esquecendo de botar o RPC anterior, que tinha alteração. A ureia ainda segue alta, ó, 1,30, ureia alta. Então, é um animal que precisa, né, ser realmente acompanhado de perto, mas a gente conseguiu reverter aqui, né? Então, instituiu uma fluidoterapia inicialmente na velocidade de 10 ml por quilo por hora, porque ele tem outras comorbidades, tem hipertensão pulmonar, e aí ele acabou respondendo satisfatoriamente, tá? Então, o tratamento, a gente sempre vai buscar identificar e tratar essa causa de base, embora nem sempre isso é possível. A gente tem que evitar o uso de drogas nefrotóxicas, e aí eu trouxe aqui para vocês um detalhezinho que a gente pode, né, implementar nas nossas rotinas para a gente poder fazer o ajuste de tratamento, para tanto impedir que esse animal faça a exacerbação de efeitos colaterais frente às medicações, porque eles não conseguem excretar isso adequadamente, quanto também para minimizar, né, possíveis nefrotoxicidades, que em algumas situações a gente vai conseguir tirar toda e qualquer possibilidade de droga nefrotóxica, mas tem alguns casos que a gente não consegue simplesmente tirar, né, um cardiopata, por exemplo, muito descompensado, e ainda com alteração renal, né, então, beleza, vou tirar todo o diurético dele e tá tudo certo, né, nem sempre é assim, então a gente, obviamente, que a gente tem que preconizar por evitar e sempre que possível não usar de jeito nenhum, mas isso aqui vai depender de cada caso. Se houve exposição recente às toxinas, a gente pode tentar induzir vômito. O tratamento para o etilenoglicol, eu nunca peguei nenhum caso, a literatura fala em uso de etanol. A leptospirose responde bem, né, a doxiciclina, mas o principal pilar é o quê? Né? E de preferência, de uma maneira precoce, é a fluidoterapia, né? Então, aí a gente pode iniciar com fluidos de ressuscitação, dependendo do grau de desidratação desse paciente, fazer até 3 bolos de 15 minutos nessa velocidade, depois a gente já passa para uma velocidade de estabilização que é um pouco menor, dependendo das condições pode ser até um pouco menor ainda mais se esse animal é um cardiopata, num período aí de 4 a 6 horas, depois a gente vai para a fase de manutenção, né, somado aí às possíveis perdas que esse animal venha a apresentar. Utilizar Ringer com lactato fisiológico, e aí a gente vai encontrar na literatura que o Ringer com lactato não pode utilizar em pacientes com hipercalemia, só que, por outro lado, né, a gente tem outros trabalhos que mostram que mesmo em animais hipercalêmicos, o Ringer com lactato, ele não contribuiu significativamente para o aumento desse potássio, e ele acelera o processo de correção da acidose metabólica, né, então, aí vai depender um pouco da situação, e se a gente consegue monitorar esse potássio, né, e avaliar que talvez o Ringer não esteja sendo uma boa opção, e aí a gente, então, pode lançar mão do soro fisiológico, embora ele contribua para uma maior acidificação do pH sanguíneo, tá? Sempre de preferência, né, infelizmente a gente sabe que eu mesma na minha rotina também não consigo ter acesso a tudo isso, né, porque eu até tenho um laboratório que dosa, mas ele demora um período de tempo, né, eu não tenho ali de prontidão o resultado, né, o que seria o ideal. Vamos monitorar de perto esse débito urinário, de preferência, a gente passa um catéter, obviamente, né, um catéter urinário e vai monitorar isso, né, em circuito fechado. Mas às vezes o animal é muito pequeno, é um gato, né, então, ou é uma piometra, e aí passar uma sonda ali vai ser pior. Então, dependendo, se não há possibilidade de passar um catéter, a gente pode usar uma fralda, e aí é assim, 1 quilo de fralda, 1 ml de urina, né, então, 1 quilo de fralda, 1 litro de urina, 1 grama de fralda, 1 ml de urina. E a gente tem que buscar manter um débito urinário entre 2 e 5 ml por quilo por hora, tá? Isso é o que a gente deve almejar. E aí eu estou hidratando esse paciente, mesmo assim ele não está urinando, né? E agora? O que eu vou fazer?
tá? Nós vamos entrar com furosemida, né? Então, inicialmente, nessa dosagem, a gente pode reavaliar esse animal em 20 a 30 minutos. Se não houve melhora, a gente pode tentar ir aumentando gradativamente essa dosagem de hora em hora, até que a dose que a gente acha, né, achou uma dose eficaz, ele está urinando, a gente pode manter isso a cada 6 ou 8 horas. Ou ainda, aparentemente, os trabalhos apontam que isso aqui é o melhor. Então, a gente faz uma dose inicial de 2 a 4 miligramas por quilo e coloca esse animal em infusão contínua, de meio a 1 miligrama por quilo por hora, tá? Por que isso? Vai aumentar a taxa de filtração glomerular? Não. Mas possivelmente permita que a gente mantenha essa fluidoterapia mais agressiva, né? Mesmo que a gente não aumente a taxa de filtração glomerular, porque a gente vai, né, com isso, por exemplo, minimizar a possibilidade de uma hiperidratação, tá? Só que esse animal pode não urinar mesmo com a furosemida, né, e aí a gente tem um pepino nas mãos, tá? Antigamente, a gente, né, tinha recomendação de manitol, não tem mais essa recomendação, estudos mais recentes mostraram que ele não auxilia, a dopamina também é bem controverso, né, já foi no passado mais controverso. Eu tenho acesso a algumas literaturas um pouco mais antigas que falavam, inclusive, da utilização dela somente em casos em que o animal está hipercalêmico, hiperidratado e não urina, mas também por esse artigo que eu trouxe para vocês aqui, não tem mais a recomendação. Existe um estudo com essa medicação, mas isso não está ainda, não é acessível para nós ainda no Brasil, que é o fenoldopan. Ele é um agonista parcial de receptor D1, tá? Para fazer vasodilatação dos vasos renais, mas tem resultados discrepantes, resultados bons, resultados ruins, então isso ainda não é uma realidade, também não é uma indicação, não tem, né, ainda subsídio suficiente para a gente transformar isso numa indicação de rotina, tá? E aí, se não urinou, e se tem sinais de hiperidratação, o que nos resta? Terapias de substituição renal, né? E aí é a hora do desespero, porque quantos de nós no Brasil podemos contar com essas terapias de substituição renal, como a diálise ou a hemodiálise, né? Infelizmente ainda não está acessível para todo mundo. E se vai para a terapia de substituição renal, é porque esse animal provavelmente está pior, né? E aí tem alguns estudos, inclusive, que mostram, né, resultados muito ruins, mesmo com a hemodiálise, né? Então, mas possivelmente porque a gente ainda não tem critérios suficientes para definir o momento ideal desse animal ir para a hemodiálise, porque provavelmente a gente não pode esperar chegar nesse ponto, né? Mas isso ainda está caminhando e a hemodiálise não é algo acessível ainda para todo mundo, tá? Se o paciente é poliúrico, óbvio que a gente não vai fazer diurético nele, aí nós vamos só manejar os distúrbios eletrolíticos, né? Se tem hipocalemia, a gente vai suplementar, tá? É importante controlar os vômitos, né? Instituir um manejo dietético, né? As dietas de alta digestibilidade e alta densidade energética, corrigir essa acidose metabólica, e aí, para isso, o ideal é a gente dosar, porque a partir da dosagem desse bicarbonato é que a gente utiliza essa fórmula, né, e a gente tem que repor parte desse volume em 30 minutos, o restante em 24 horas, senão a gente faz edema cerebral nesses pacientes. Só que quantos, né, vão ter acesso à dosagem do bicarbonato, isso também é algo que ainda não é para todo mundo, não é altamente disponível, né, eu aprendi uma vez empiricamente usar uma ampolinha num soro de 1 litro e deixar esse animal, só que não pode, né, ser naquelas velocidades altas ali que a gente está falando em velocidade de manutenção, mas não sei, né, eu já fiz isso, mas não sei, a gente faz às cegas, a gente não sabe até que ponto a gente está acertando ou errando, né. Então, corrigir, né, a hipo ou a hipercalemia, né, e aí a hipercalemia a gente corrige com glicose, com insulina. Muitas vezes eles fazem hipertensão, né, pela própria retenção de sódio, né, muitas vezes pela hiperidratação, e aí se faz hipertensão, melhor utilizar o amlodipino ao invés do inibidor de ECA, porque o inibidor de ECA vai interferir ainda mais no processo de diminuição da taxa de filtração glomerular, tá?
E aí eu printei isso aqui, ó, do trabalho, que eu achei isso aqui super interessante, a gente não tinha, né, eu fazia, tipo, se vai tomar um antibiótico a cada 12 horas, eu vou fazer uma vez por dia. Se o antibiótico é a cada 8, eu vou fazer a cada 12 horas, né? Ou então eu vou reduzir 20% da dosagem. Então, essa literatura, né, esse artigo que eu trouxe, ele traz isso. Então, se para a gente poder ajustar, né, as medicações que vão ser administradas, a gente pode pegar o intervalo que seria o normal, né, e multiplicar pela concentração da creatinina. E a gente pode pegar a dose do paciente, né, o que seria a dose normal para o paciente normal, e dividir pela concentração da creatinina. Me parece interessante, né, eu não conhecia, é óbvio, é novo, né, acabou de sair. Só que aqui ele coloca uma observação, né, que a gente não faz o clearance, né, a gente não mede taxa de filtração glomerular na nossa rotina, então essa correlação ela pode não ser linear, principalmente se a creatinina excede 4 miligramas por decilitro. Então, mesmo assim, em alguns casos, a gente pode estar subestimando, né, a capacidade desse rim e fazendo uma dose, um intervalo não adequado para aquele paciente, tá? O prognóstico, então, ele é reservado, né, a mortalidade varia de 41% a 66% em cães, de 58% a 73% em gatos. A leptospirose cursa com uma boa recuperação. A azotemia, ela não tem valor prognóstico, tá? Em contrapartida, o débito urinário, sim, né? Ele tem valor prognóstico. Então, se o animal deixou de produzir urina, né? Isso pesa negativamente para ele. Aumento de fosfato, a manutenção da azotemia, mesmo com a utilização de fluidoterapia e de produção de urina, né, a hipocalcemia, a sepse, pancreatite tornam o prognóstico pior, e os gatos com hipercalemia e hipovolemia têm um prognóstico também mais desfavorável comparado com outros indivíduos que não têm essa alteração. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje e me coloco aqui à disposição. Eu não sei se alguém já fez alguma pergunta.